Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre vasopressores inotrópicos nesse vídeo sobre levosimendan e sobre digital. O levosimendan é uma substância relativamente nova que tem um mecanismo de ação baseado no aumento da sensibilidade e da afinidade pela troponina C pelo cálcio. Ele mantém o cálcio, a alteração conformacional da troponina C induzida pelo cálcio por mais tempo e assim mantém a força de contração por um período mais prolongado. Essa é a forma como o levosimendan facilita a interação entre as proteínas contráteis actina e miosina, e assim, como tem uma ação predominantemente no momento em que há aumento do cálcio intracitoplasmático, ou seja, no momento da sístole, ele faz com que, no momento da diástole, haja um relaxamento adequado às fibras miocárdicas, melhorando a performance também diastólica. Portanto, aumenta a contratilidade, melhora a função diastólica, diminuindo a pressão intraventricular e melhorando o volume diastólico final. Além disso, ele abre os canais de potássio ATP dependentes, que facilitam a vasodilatação, além de aumentarem a possibilidade de um efeito cardioprotetor, devido a essa ação dos canais de potássio ATP dependentes. Aventou-se no passado a possibilidade do levosimendan ter uma ação também sobre a fosfodiesterase, mas essa ação, uma ação inibitória, ela acontece apenas em doses muito elevadas. Portanto, o levosimendan ele é um inotrópico inodilatador. Ele aumenta a força contrátil, mas ele leva à vasodilatação. Ele melhora o lusinotropismo e com essas ações que ele propõe, ele diminui o consumo de oxigênio quando comparado com os outros inotrópicos. Ele tem uma performance semelhante à milrinona, tanto em termos de aumento do inotropismo quanto em melhora do lusinotropismo. A farmacocinética do levosimendan é bastante interessante. Ela tem uma biodisponibilidade bastante elevada, cerca de 88%, tem um volume de distribuição de cerca de 0,3 litros por quilo e tem uma ligação proteica de 99%. Porém, ela tem uma metabolização intestinal de cerca de 5% e uma metabolização hepática de cerca de 95% a 98%. Essa metabolização do levosimendan leva à produção de um subproduto ativo, que é o OR 1896, que tem uma ligação proteica menor, é bastante ativo, atinge pico plasmático de cerca de 2 dias após a administração do levosimendan e tem uma meia-vida de cerca de 80 horas. Esse metabólito ativo tem uma meia-vida de 80 horas, enquanto a droga-mãe tem uma meia-vida de cerca de 1 hora. A metabolização hepática, então, leva à eliminação renal de cerca de 54% e uma eliminação fecal de cerca de 44%. Um autor espanhol, Alvarez, em 2006, publicou na Revista Espanhola de Cardiologia a comparação entre efeitos hemodinâmicos em pacientes utilizando dobutamina ou levosimendan, e mostrou que o levosimendan é capaz de produzir um aumento mais importante no índice cardíaco com uma pequena elevação, além daquele valor de elevação da dobutamina, ou seja, um pouco mais de aumento de frequência cardíaca quando comparado com a dobutamina, e esse aumento do índice cardíaco é principalmente devido não só ao aumento do inotropismo, mas também à diminuição da resistência vascular sistêmica. Essa redução da resistência vascular sistêmica provocada por vasodilatação não específica, tanto arterial quanto venosa, e inclusive arterial pulmonar, leva a uma maior incidência de hipotensão arterial nos pacientes que recebem levosimendan quando comparados com a dobutamina.
No ano seguinte, esse outro autor publicou no Jornal de Cardiologia também a resposta vasodilatadora do levosimendan, diminuindo de forma importante a resistência vascular sistêmica e pulmonar. O levosimendan não deve ser utilizado, ou se o fizer, deve ser com muito cuidado em pacientes que apresentam elevação da frequência cardíaca, uma vez que essa frequência vai aumentar mais ainda depois do levosimendan. Obstrução de via de saída de ventrículo também é uma contraindicação, pois sabe-se que todo inotrópico piora a obstrução de via de saída. Insuficiência renal grave, com clearance abaixo de 30 ml por hora, insuficiência hepática grave e pacientes com torsade de Puan. Sabe-se que o levosimendan é capaz de prolongar o intervalo QT. Então, pacientes que têm história de intervalo QT alongado ou que já tenham apresentado o quadro de arritmia de torsade de Puan, deve-se então contraindicar o levosimendan. O levosimendan vem em ampolas de 5 ml, contendo 2,5 mg por ml. A diluição padrão é de 10 ml ou 25 mg em 240 ml de solução glicosada, gerando uma concentração de 0,05 mg por ml. A dose pode ser através de início com dose de bolos, que pode ser evitada em pacientes mais lábeis, mas a dose de bolos é de 6 a 12 microgramas por quilo para ser administrada em 10 minutos. Muita atenção que esse bolos pode, com frequência, levar a aumento importante da frequência cardíaca e instabilidade hemodinâmica inicial. E a infusão a ser seguida é de 0,1 a 0,4 micrograma por quilo por minuto. Principalmente no contexto histórico, o digital tem uma grande importância na evolução do tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. Tem uma ação inibidora sobre a bomba de sódio-potássio ATPase dependente, que é acoplada a um canal iônico de troca de sódio por cálcio. Há uma interação importante dessa substância, então, nesse canal iônico, nessa bomba de permuta iônica, que leva ao aumento da força contrátil por aumento do conteúdo de cálcio no citoplasma. Dessa forma, ele tem sido utilizado e foi utilizado mais largamente no passado para o controle da frequência cardíaca em fibrilação atrial, numa tentativa paliativa de controle da resposta ventricular. Foi muito importante nos pacientes com falência sistólica e tem sido ainda utilizado em algumas situações de maneira bastante útil, apesar de ter um índice terapêutico bastante curto. Ela apresenta facilmente intoxicação, principalmente nos pacientes que têm alteração da concentração de potássio. Os principais efeitos adversos do digital são a bradicardia sinusal, a parada sinusal, principalmente quando utilizado em altas doses e principalmente se associado à alteração da concentração de potássio. Como interfere no tempo de passagem do estímulo atrial para ventrículo no nódo atrioventricular, pode induzir a bloqueio atrioventricular ou agravamento de um bloqueio eventualmente já existente. Também leva, pelos mesmos motivos, a encurtamento do intervalo QT, e tudo isso pode levar facilmente a arritmias ventriculares. Essa interferência do digital, ela, como sempre, se altera, se intensifica de maneira mais importante na hipopotassemia, mas a hiperpotassemia também pode levar à facilitação das complicações. A intoxicação é vista com mais facilidade nos pacientes com hipopotassemia. A farmacocinética do digital mostra uma biodisponibilidade oral bastante elevada, cerca de 80%. Uma parte desse digital administrado por via oral sofre metabolização pelos enterócitos. A ligação proteica de 25% leva a uma quantidade muito grande de substância livre, o que facilita o início da sua ação, mas também o início dos efeitos colaterais.
também faz com que haja uma fácil eliminação e o volume de distribuição é entre 5 e 7,4 litros por quilo. Há uma metabolização hepática da ordem de 16%, principalmente quando se utiliza a digoxina ou sedilanide. A digitoxina tem uma metabolização hepática mais importante e a eliminação renal acontece de maneira inversa, sendo maior a eliminação renal nos pacientes com a utilização do sedilanide e da digoxina, e a metabolização hepática da digitoxina leva então à sua maior facilitação de eliminação enteral. A meia-vida do digital é de 36 a 48 horas e naqueles pacientes que apresentam anúria por insuficiência renal, essa meia-vida pode se prolongar por até 5 dias. É muito importante então que se tenha cuidado na utilização dos digitais em pacientes com insuficiência renal, principalmente na insuficiência renal avançada, onde a intoxicação ela acontece de uma maneira mais importante, mas também mesmo nos pacientes que apresentam função renal adequada, a utilização de diurético que apresentam ou causam maior eliminação de potássio, a intoxicação também vai acontecer com mais facilidade devido à possibilidade de redução da concentração sanguínea de potássio. A despolarização normal do miocárdio se inicia pela entrada de grande quantidade de sódio no interior do citoplasma do músculo cardíaco. Isso provoca uma mudança na estabilidade elétrica transmembrana, que em repouso apresentava uma negatividade intracelular da ordem de menos 80, 90 milivolts quando comparado com o lado externo, e essa entrada de sódio que acontece no início da despolarização inverte essa negatividade, transformando o interior da célula de negativo em positivo. Ainda no início da fase 1, essa entrada de sódio é característica da fase 0, e quando termina a fase 0, no início da fase 1, ocorre uma diminuição da entrada do sódio, entra um pouco de cálcio. Esse cálcio vai ajudar na interação actina-miosina das fibras contráteis, no final da fase 2, que é caracterizada pela entrada do cálcio, começa a fase 3, que é caracterizada pela saída de potássio para restabelecimento do gradiente elétrico transmembrana, até que com a saída de potássio suficiente da membrana da célula miocárdica, ocorre o restabelecimento daquela eletronegatividade intracelular. O interior da membrana fica com aquela negatividade em torno de menos 80, menos 90 milivolts. No final desse processo, a membrana tem um gradiente elétrico como o de repouso antes da despolarização, porém com a diferença de concentração do sódio e do potássio. O sódio entrou bastante, o sódio saiu bastante. Nesse momento, da fase 4 da despolarização miocárdica, entra em ação a bomba de sódio-potássio ATPase dependente, que restabelece a concentração de sódio fora e do potássio dentro. Ela faz uma troca entre sódio e potássio de modo a colocar 3 íons sódio para fora e 2 íons sódio para dentro, e 2 íons potássio para dentro. Então, sai para cada 3 íons sódio que saem, entram 2 íons potássio. Isso garante a eletronegatividade interna e restabelece as concentrações de sódio bastante fora e potássio bastante dentro. Porém, ocorre um pequeno excesso de sódio no exterior da célula que vai ser útil na troca por cálcio. Aquele cálcio que entrou lá na fase 2, da despolarização, ele acaba saindo nessa fase 4 em troca de um pouco de sódio que estava em excesso lá fora. Então, no final disso tudo, restabeleceu o equilíbrio eletroquímico, tanto a parte elétrica quanto a parte iônica, restabeleceu, chegou àquele momento do estado de repouso daquela célula. O que acontece quando você usa o digital é que ele impede ou reduz a ação
da bomba de sódio potássio ATPase dependente, fazendo com que haja menos saída de sódio. E como sai menos sódio, ele vai ter menos sódio no exterior, vai ter mais sódio sobrando no interior da célula, e aí não vai ter troca pelo cálcio, vai sair menos cálcio, vai sobrar mais cálcio no interior da célula, fazendo com que haja uma maior facilidade de interação actina-miosina na próxima despolarização, facilitando então a apresentação da força de contração miocárdica, um efeito inotrópico positivo graças a essa inibição da bomba de sódio potássio ATPase dependente. Esse é o principal mecanismo de ação, é o que se conhece de farmacodinâmica do digital, e o efeito vagotônico que acontece por diminuição do tempo de despolarização, o tempo refratário, fazendo com que haja um alentecimento na transmissão atrioventricular do impulso originado lá no nódulo sinusal. Então, ele tem um efeito vagotônico de bradicardia, diminui a frequência de disparo e diminui a frequência de passagem do estímulo do átrio para o ventrículo. Apesar do efeito inotrópico positivo, você tem uma redução da frequência cardíaca em geral quando se utiliza o digital, principalmente em doses mais elevadas. A intoxicação digitálica é uma complicação bastante importante, severa, que pode cursar com arritmias importantes, e é uma grande preocupação, principalmente em pacientes com alguma disfunção renal, pacientes idosos, pacientes que vêm em utilização de diurético com eliminação aumentada de potássio. Então, inicia-se com aumento do intervalo do segmento PR, é um intervalo que vai se alargando progressivamente, com o surgimento, muitas vezes, de bloqueio atrioventricular importante. A onda T começa a apresentar achatamento, pode se inverter e até se apresentar de forma bifásica. O segmento ST, em geral, apresenta essa descida lenta, com uma subida mais íngreme, mais rápida, naquele sinal característico que foi denominado de colher de pedreiro, pela sua semelhança com aquela parte metálica da colher de pedreiro. A onda U pode apresentar e pode se transformar em onda U bastante proeminente. O ponto J, que é o final, o início do intervalo ST, que pode apresentar também um rebaixamento, muitas vezes importante, e o intervalo QT às vezes fica bastante curto também. Essas complicações todas podem se agravar progressivamente à medida que essa intoxicação aumenta, e que pode culminar com arritmia ventricular, que se inicia em geral com o surgimento de bigeminismo. O tratamento definitivo da intoxicação digitálica pode ser através da utilização de anticorpo contra o digital, através da diálise, mas eventualmente pacientes ainda estáveis, com quadros mais brandos, podem, ou sem a possibilidade de utilizar esses recursos mais definitivos, pode-se lançar a mão da lidocaína, do magnésio, da fenitoína, e é importante que se corrija a hipocalemia, que é uma grande fonte de agravamento ou facilitação da intoxicação digitálica. Quanto mais próximo do valor normal da concentração de potássio, mais difícil é o surgimento da intoxicação digitálica, ao passo que os pacientes com hipocalemia podem apresentar a intoxicação com concentrações séricas bastante próximas do normal. Muito importante também são as interações medicamentosas envolvendo o digital. Elas podem ser tanto farmacocinéticas como farmacodinâmicas, levando a aumento ou diminuição da sua eficácia e aumento ou diminuição da chance de desenvolvimento de complicações como a intoxicação digitálica. Entre as complicações farmacocinéticas
cita-se a diminuição da absorção, que pode acontecer em indivíduos recebendo antiácidos. Portanto, se o paciente está fazendo uso de antiácido, é importante que a administração do digital seja longe da administração do antiácido. Algumas substâncias podem aumentar a absorção do digital, como a rifampicina, verapamil, amidarona, tetraciclina, e também pode haver isoformas de proteína, glicoproteína P, e até aumento ou diminuição do metabolismo intestinal do digital. A utilização de alguns antibióticos pode alterar essa metabolização através da eliminação de bactérias importantes nesse aspecto. A redução do clearance renal pela espironolactona é uma faceta da utilização da espironolactona que, se por um lado ela reduz o clearance renal do digital, por outro, ela mantém uma concentração maior de potássio, já que a espironolactona é um diurético poupador de potássio. É importante o controle de todo esse cenário. Em relação à parte farmacodinâmica, lembrar que os diuréticos que eliminam o potássio e o magnésio aumentam a toxicidade, a succinilcolina aumenta a irritabilidade do ventrículo esquerdo, não se sabe bem a causa, mas esse aumento da irritabilidade em pacientes com utilização digital, principalmente em doses maiores ou aqueles que têm mais dificuldade de eliminar, podem apresentar arritmias ventriculares com mais facilidade, principalmente naqueles que apresentam bloqueio atrioventricular e outros tipos de interferência na eletromecânica miocárdica. Pacientes em utilização de beta-bloqueador e bloqueadores do canal de cálcio em associação com o digital podem apresentar bradicardia e até aumentar a chance de bloqueio atrioventricular também. Senhores, acumulamos aqui nesse diapositivo a maioria das referências utilizadas na elaboração dos vídeos que construímos sobre os inotrópicos e vasopressores, sejam eles catecolaminas ou não. E aqui terminamos o nosso último vídeo sobre vasopressores inotrópicos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Quem gostou, dê o like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.